A paz do Senhor. Hoje estaremos estudando violência doméstica. O que é violência? É empregar força para obter algo. Mas a violência, ela não se detém apenas à parte física. Vamos analisar os 5 tipos de violência. Em primeiro lugar, temos a violência física, quando uma pessoa agride outra no seu físico. Temos a violência psicológica, quando uma pessoa desmoraliza a outra, quando humilha, manipula, constrange, desrespeita, ofende em todos os sentidos. Temos a violência sexual, através de assédio, de estupro e de comportamentos ofensivos que muitas vezes uma pessoa é obrigada a presenciar sem que ela queira, de forma forçada, e que isso venha trazer-lhe um grande constrangimento e problemas psicológicos. Temos também a violência patrimonial, que é a conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades. Também o possuir as posses do outro sem permissão, mas sim por coação e pelo uso da violência física. E por último, nós temos então a violência moral. A violência moral, ela fala da difamação, de você desrespeitar alguém, maltratar, tentar destruir a imagem desta pessoa por algum motivo. Então, tendo esse resumo da violência, vamos à violência doméstica. Doméstica nos lembra o quê? O lar, o convívio familiar. A violência doméstica pode acontecer de mulher para homem, de filhos, entre parentes. Vamos analisar hoje a violência doméstica na questão do casal. Em alguns casos, ela acontece da parte da esposa para o esposo, mas na maioria das vezes ela acontece por parte do homem. Por quê? Na sua essência, na sua estrutura, o homem possui força física, enquanto a mulher não possui uma força igualitária. Vamos analisar o que a Bíblia nos ensina sobre este assunto. Efésios, no capítulo 5, e o versículo 28 diz assim: Assim devem os maridos amar as próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor cuida da igreja. 33. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vamos analisar alguns pontos. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você estuda principalmente o Velho Testamento, você vê um contexto diferente. Eu quero esclarecer algo muito importante. Não confunda você ler uma história, um registro de algo que aconteceu há milhares de anos atrás, com a parte doutrinária. O ensinamento da carta aos Efésios é doutrina. É ensino que a igreja precisa colocar em prática. Neste caso, nós analisamos que o marido deve amar e respeitar a esposa. O que fazer em casos de violência física, violência moral ou que se encaixe nos 5 pontos em que nós observamos no início? A resposta é não aceitar. Há um perigo muito grande, e eu já presenciei isso,
em pessoas que cometem atos horrendos, abomináveis e justificam dizendo que é em nome de Deus. Sendo que a Bíblia Sagrada, a palavra, ela nos ensina que a família deve se amar, se cuidar, se respeitar e como o homem tem a força muito maior do que a força da mulher, falando da força física, a Bíblia ensina esse homem a tratar a sua esposa como vaso mais frágil. Ora, mas a mulher é forte, sim, na sua essência, na sua força mental, na sua resiliência, sim, mas na força bruta, ela é inferior ao homem. Por isso que a Bíblia ensina o seguinte: que haja um consenso nos relacionamentos, que haja reverência, que haja respeito. É importante lembrar que a violência física existe em alguns casos e não há justificativa bíblica para isso. Crimes de honra, como acontece em algumas culturas, eles não são evidenciados na palavra do Senhor. Quando você pega a literatura, principalmente do Novo Testamento, que ela é doutrinária, ela nos ensina como é o procedimento da família, do esposo, da esposa, dos filhos. A nossa vida é constituída por relacionamentos. Começa o relacionamento em casa, com os pais. Qual é o padrão de relacionamento, de casamento que os filhos levam para a vida toda? O que eles vê dos pais. A maneira como um trata o outro, como se refere ao outro, como fala com o outro, como pede as coisas para o outro. Isso vai criando um padrão de pensamento e comportamento em uma criança. E é muito importante lembrar que as crianças crescem e levam para a vida adulta o padrão de comportamento que ela aprendeu no seu lar. Daí a importância dos pais serem exemplo para os filhos, exemplo espiritual, exemplo moral. Mas para que chegue nesse nível, é importante conhecer a palavra, ler, estudar e colocar em prática. As pessoas que não têm essa conduta, elas estão totalmente distantes de Deus. A palavra nos ensina a amar o próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo falando do lar? Quem é que dorme com você na mesma cama? É o teu cônjuge. Nenhum tipo de violência é evidenciado na Bíblia. Na nossa cultura, a violência é cultuada. Quando você assiste um filme, você percebe que há uma explosão, a morte, a desgraça, e o vilão ele sai tranquilamente caminhando passo a passo. E as pessoas vibram com as imagens, porque lá no seu interior a violência está impregnada. Mas existem aquelas pessoas que nunca bateram em alguém com socos, com tapas, com ímpeto ou com agressão física. Mas as suas palavras, elas destroem o outro a ponto da pessoa perder a vontade de viver, a ponto do outro perder a autoestima. Isso vem de críticas constantes, isso vem de desrespeito constante, isso vem de pessoas que acham que o outro está ali apenas para o servir e cumprir as suas regras e ordens. Lembre-se, o casamento não anula a personalidade. Quando nós casamos, é claro que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas e de alguns hábitos para que possa viver bem no relacionamento, sim, mas isso tem que acontecer de ambas as partes. Não um conviver com os hábitos de solteiro e exigir do outro que a vida de casado agora
seja redirecionada, mas apenas um cumpra o compromisso? A Bíblia é muito clara quando ela nos ensina que tem que haver comum acordo dos dois lados, tem que haver respeito. Olha o padrão desse capítulo. O homem deve amar a esposa a ponto de não desrespeitá-la, esbofeteá-la ou ridicularizá-la moralmente. E aí ele diz o seguinte: e a mulher reverencie o marido. É simples. Se o homem cumpre os requisitos, ele será amado por essa esposa, porque é ação e reação. Por isso, nos nossos dias, temos tantos casos de divórcio, por isso temos tantos casos de agressão, seja na área que for, e que tem destruído os lares, e isso tem um impacto direto nos cônjuges e nos membros da família. Sejam filhos, sejam avós, sogros, seja mãe, seja pai, toda a família tem um impacto. Por quê? Por causa de um padrão de comportamento. Eu já vi pessoas usar a Bíblia para justificar o seu mau comportamento. Não crie uma heresia para defender um mau comportamento. Porque se você estudar a Bíblia, a palavra é clara. No Novo Testamento, nós temos esse ensinamento riquíssimo de como devem as famílias conviver, tanto no lar quanto na igreja. Todo comportamento obsessivo, todo comportamento excessivo, ele deve ser podado, cortado. Só que é interessante que um agressor, ele não aceita ser confrontado. Porque ele tem a pessoa, na maioria das vezes, o marido faz isso com a esposa, ele tem aquela pessoa como vítima das suas frustrações, do seu ódio, do seu passado. E ele passa a descontar uma vida inteira de frustração em cima de alguém que não reage. Geralmente as vítimas, elas têm medo de reagir porque elas são coagidas, porque elas são ameaçadas constantemente. Quantas mulheres que dizem o seguinte: se eu denunciar, ele irá me matar depois, ele prometeu de matar a minha família. E sim, os agressores, os abusadores fazem isso. E muitos ainda usam a religião para se esconder, muitos usam a Bíblia para justificar mau comportamento. Em nenhum momento você verá Deus dizendo que esse comportamento ele é aceitável porque a cultura diz isso. Não. Vamos analisar a questão da violência? O que leva uma pessoa a ser violenta? Em alguns casos, essas crianças elas foram abusadas na sua infância. Criou-se uma ferida que nunca foi curada. Outras eram agredidas sem motivos. E elas geram, então, dentro de si um ódio muito grande, um ressentimento, uma raiva, e elas irão descontar em alguém. Qual é o caminho, então? É se conscientizar do comportamento e não tentar justificar esse comportamento. Primeiro, se conscientizar, admitir que está errado, buscar ajuda e tentar controlar a raiva. Você pode procurar um psicólogo, um psiquiatra, você pode fazer um tratamento, mas pela palavra, pela oração, você também pode, sim, começar a desenvolver novos hábitos. Só que esse é um caminho difícil, porque a pessoa que está acostumada a descontar nos outros toda a sua ira, toda a sua frustração, e como eu já frisei, não apenas através da violência física, mas através da violência moral e através da violência psicológica. Tem pessoas que não se satisfazem se não estiver constantemente diminuindo o outro. O que você acha de uma mulher que cozinha todos os dias e põe a mesa
E um membro da família chega e constantemente reclama, ofende e ridiculariza. A pessoa vai ouvindo isso um dia, um mês, um ano, 2, 5, 20, 30 anos. Como você acha que fica o coração dessa pessoa? Embora muitas pessoas mantenham-se firmes, cumpram a sua obrigação, mas os seus corações estão feridos, o seu interior está destruído, porque alguém não consegue conter as palavras, o comportamento e as atitudes erradas. Essa pessoa que está fazendo isso, ela precisa de uma cura emocional para que ela pare de ferir o outro. Só que na maioria dos casos, essas pessoas não aceitam que tem um problema, não aceitam que tem uma ferida, porque a violência, ela é uma forma de demonstrar poder. E no momento em que você precisa do poder para se sobressair aos demais, é porque você já foi muito controlado no passado. Então, quer ter um relacionamento? Respeite, tenha limite, tenha cuidado com as palavras, porque em um determinado momento a própria vida vai devolver as palavras para você. E gostando ou não, você terá que engolir tudo aquilo que você colocou para fora. Então, use as palavras com sabedoria. Tem muitas pessoas colhendo hoje o que elas plantaram no decorrer dos dias. E hoje elas se questionam e não sabem o porquê que está acontecendo algumas coisas nas suas vidas. Pessoas que maltrataram, que ofenderam constantemente o outro. Um marido que agride a esposa, ele não merece se deitar com essa mesma esposa, se manter no mesmo ambiente. Porque no momento em que ele agride constantemente, ele está tratando essa pessoa como inferior, como inimigo. E no relacionamento, nós somos parceiros. Se você é cristão e você tem esse comportamento, você precisa de uma conversão. Aí você pode dizer o seguinte: eu sou crente. Sim, Satanás é muito mais crente do que muitos de nós, porque ele conhece a Bíblia, porque ele veio da parte espiritual e ele crê. Mas o seu comportamento, as suas obras são destruidoras, maléficas e perversas. E onde ele encontrar um coração que ainda não foi iluminado pela palavra, pelo Espírito, ele vai agindo nesse coração e vai destruindo vidas. É necessário uma transformação interior, uma libertação, uma mudança de hábito. Quando o nosso coração se torna pacífico, manso, inteligente, porque nós precisamos de inteligência e sabedoria. A inteligência para absorver, a sabedoria para conviver. Quantas pessoas que não têm sabedoria, e a gente percebe isso nas palavras e no comportamento. Agredir alguém, possuir alguém, não te faz melhor. Você pode ter a sensação de poder, mas no fundo você é apenas um hipócrita, um desgraçado. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. Há um novo caminho, sim, e esse caminho é um caminho de paz e de mansidão. A mansidão é algo que se aprende, é algo que se desenvolve, e nós precisamos de trazer isso para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa intimidade, porque nós vamos refletir isso nas pessoas. A violência, ela está em todos os lugares. Ela está no trânsito. Quando você percebe as pessoas ficarem iradas do nada. Ela está nas casas, onde uns desrespeitam os outros. Ela está em todos os lugares. Porque as pessoas justificam as suas obras, o seu comportamento com o estresse, com a correria, com o dia a dia. Não confunda caráter com correria. Isso faz parte do caráter humano.
Se você é cristão, eu vou repetir, você precisa se corrigir imediatamente. Não há justificativa bíblica para esse comportamento. Você pode usar o texto que você quiser. Pode pegar textos do Velho Testamento, porque ali são histórias. Mas você não pode ir contra uma doutrina que é um ensinamento. E o ensinamento, ele é espiritual, para nos livrar do pecado e nos conduzir à salvação, mas ele também nos ensina a lidar com as nossas emoções. As emoções são tristeza, alegria, raiva. As emoções precisam ser controladas por quem? Pelo Espírito Santo. Então, o que está faltando na vida dessas pessoas é o Espírito Santo. Não é nos caracterizar externamente como cristãos e internamente o coração estar longe dos princípios bíblicos. Você precisa se vestir internamente, no incorruptível, lá na intimidade, lá no coração, se vestir de santidade, de espiritualidade, de brandura, de mansidão, de paz, de alegria. Precisa desenvolver o fruto do Espírito, porque isso irá refletir nos relacionamentos. Eu espero que, de alguma maneira, se você se identificou com essa palavra, busque respaldo bíblico. Não aguente uma vida inteira de agressão, porque você não precisa disso. Isso é antibíblico. Isso é imoral. É contra a nossa Constituição. Então, lute sim contra o agressor, porque você tem uma vida para viver da maneira em que Deus determinou para você. Deus não determinou uma vida desgraçada, humilhante, e que você viva debaixo dos pés de alguém a vida inteira. E no final as pessoas ainda se revoltam contra Deus, dizendo: por que Deus permitiu isso? Isso não vem de Deus, isso vem de um coração cheio de ódio, de amargura, de ressentimento, e onde Satanás habita. Homens cristãos, vocês precisam entregar o coração para o Senhor Jesus, a ponto de serem libertos e transformados por Ele. O nosso lar é o termômetro da nossa fé e da nossa espiritualidade. Não adianta ser bom fora de casa e ser ruim dentro de casa. Não adianta ser prestativo fora de casa e preguiçoso ou preguiçosa dentro de casa. Não adianta ser cortês fora de casa e mal educado dentro de casa. A mesma boca que trata outras mulheres com respeito e com carinho é a mesma boca que maldiz, que ofende e que amaldiçoa dentro do lar. Os olhos do Senhor, eles nos veem dentro e fora de casa. Os olhos do Senhor nos conhecem na intimidade do nosso ser. Há uma esperança que se chama conversão, arrependimento, mudança de atitude. E a pessoa que foi agredida, que foi ferida, ela também tem um longo caminho para percorrer, que é a cura das feridas, que é o perdão, que é a libertação daquilo que ela viveu por muito tempo. Perceba que há um estrago muito grande por causa desse comportamento. Mas a palavra do Senhor nos ensina. Versículo 29. Porque ninguém nunca odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor ama e sustenta a igreja. Você esbofeteia a si próprio? Não. Você fica sem comer? Não. Você fica sem se vestir, sem se aquecer? Não. Você cuida de você. E o relacionamento conjugal é assim, são dois numa carne. Como eu poderei cuidar de mim e não cuidar do meu cônjuge? Aqui está o ensinamento bíblico: amar, cuidar, proteger. Outro detalhe: proteger não é sufocar. Tem muitas pessoas que acham que proteger é fazer uma espécie de cárcere privado. Isso também é violência. É estar ameaçando constantemente
Pessoas honestas, pessoas direitas, que não têm direito a conversar com alguém de fora, porque lá dentro de casa existe alguém que tem um ciúme excessivo e que fica constantemente ofendendo, ridicularizando, tentando colocar a pessoa em uma prisão em que só ele tenha controle e domínio. Isso também é violência. Nós precisamos de ser libertos pela palavra, transformados pelo Espírito, mente renovada pela palavra. O padrão que você trouxe do teu lar tem que ser cortado. Porque às vezes lá no teu lar, o padrão de comportamento era ruim, era tóxico, era destrutivo, e você trouxe isso para o teu lar. Mas o evangelho, ele corta esse ciclo e ele nos ensina a conviver de maneira respeitosa. E quando a gente consegue chegar nesse nível, a gente passa a viver em paz. A vida se torna tranquila, leve. Respeite a outra pessoa. Respeite os sonhos da outra pessoa. Os sonhos dela não são os teus, porque nós somos duas mentes. As pessoas pensam diferente. Não estou falando de exagero, estou falando de lógica. Respeite a maneira de pensar do outro. Porque às vezes as pessoas casam e elas querem que o outro passe a pensar como ela pensa. Não é assim. Eu não deixei de pensar, de sentir, raciocinar e de ser quem eu sou porque eu me casei. Muito pelo contrário, a minha personalidade continua. Eu só tenho limites e princípios para respeitar para que eu possa ter um bom relacionamento. Compreendendo esses fatos e não ultrapassando os limites, teremos uma vida abençoada. Não aceite a violência, principalmente por pessoas que justificam se escondendo na religião. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.